Olá, eu sou Jéssica Queiroz, escritora, leitora e estudante incansável. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje o assunto é estrutura de livro. Eu vou partilhar com vocês quais são os recursos que eu estudei para formar a base das minhas histórias, como que eu apliquei cada um desses métodos e o que realmente funcionou tanto para a condução do livro 1 quanto do livro 2. Se você está planejando escrever e se sente meio perdido em todas as propostas de método de escrita, esse vídeo pode clarear o caminho para você. A primeira coisa que eu queria trabalhar com vocês nesse vídeo é a importância do estudo na vida do autor. Não importa se você vai escrever teologia, se você vai escrever um livro baseado na sua experiência clínica, na sua experiência profissional, não importa se vai ser um livro de testemunho, você precisa estudar. A sua mensagem precisa ser bem passada, ela precisa ser clara para o seu leitor. E você só vai conseguir fazer isso se você estudar a base da escrita, tanto em termos de qualidade de português, né, da habilidade com a língua em si, quanto a construção, qual a forma que você vai construir a história que você quer contar. Né? E aí, para autores de ficção, é muito importante você pensar em estudar a escrita criativa, pensar em como tornar as ideias que você tem de apresentação de personagem, de apresentação de história, de uma forma que seja interessante, de uma forma que capte a atenção. Então, é algo que simplesmente não pode ser ignorado, o autor tem que estudar. Agora, os caminhos que você vai fazer isso são diversos. Quando eu fiz o meu primeiro curso de escrita criativa lá em 2018, era um curso que chamava Hardcover, que era do André Bianco, um autor de terror bem famoso aqui no Brasil. E eu gostei muito da didática dele, da forma que ele explicou tanto a parte de estrutura de história, crescimento do personagem. Foi muito interessante mesmo para mim. Mas depois que eu deixei esse projeto de lado, ficou lá perdido em 2018. Em 2023, quando eu retomei, eu até peguei as anotações de volta para estudar, mas queria avançar. E aí, eu achei alguns cursos no Doméstica que são bem interessantes, posso deixar linkado para vocês aqui, que são cursos simples e com valor acessível. Então, eu fiz curso de estrutura de história, de narrativa ficcional, de contos, né, estrutura de contos, e um que brilhou bastante foi a questão de construção de personagem, né, de como estruturar bem o personagem. Então, eu comecei com esses cursos para colocar em prática a parte de escrita mesmo, né, colocar mais exercícios na minha mão. E depois eu avancei para uma literatura mais técnica também, porque gosto de ler livros, né? Você vai pegando a base das coisas. E eu peguei algumas indicações de uma autora de ficção cristã, a Becca Mackenzie, autora de Se Eu Pudesse Contar as Estrelas, que ela está criando um curso, na verdade, de edição para escritores de ficção. E aí ela indica várias literaturas para quem quer se aprofundar nisso, e eu logo peguei. Peguei esse daqui, que é Story Genius, e peguei um outro de edição para escritores de ficção, né, para pensar tanto na pré-produção quanto na pós-produção. Tem outros livros curtos também, de uma série que era Guia para Escritores, todo em inglês, mas num inglês fácil de entender, e são os livros super curtinhos, bem direto ao ponto, que fala sobre ponto de vista, personagem, os principais nós ali da escrita para você começar a desenvolver o seu livro. O que eu mais gostei na fase inicial foi esse daqui, porque me fez quebrar a cabeça na construção do personagem. Porque no fim, é a jornada dele que você quer acompanhar, você quer saber o que acontece com essa pessoa. Você não importa tanto qual é a estrutura da história, né? Qual que é o enredo. O enredo pode ser ultra mirabolante, mas ele pode ser muito simples. Se você se importa com o personagem, você quer ver como que ele resolve aquilo, como que ele cresce ao longo da história. Então, um ponto central de qualquer construção de história que você vai fazer é o personagem. Eu vou falar isso muitas vezes porque realmente é uma coisa que precisa ficar bem clara. Mas, embora a estrutura seja o que mais tenha me apaixonado, porque eu sou uma pessoa que gosta de organização, gosto das coisas bem pensadas, então, embora eu tenha me apaixonado com a estrutura que ela propõe, eu não me adaptei tão bem. A estrutura de história de 3 atos me interessou um pouco mais, porque deixa a estrutura um pouco mais flexível para você pensar.
E eu acho que a melhor pessoa que eu encontrei que explica bem essa estrutura de 3 atos é a Abby Emmons. Eu vou deixar o canal dela linkado para vocês. E se você entende inglês ou se lida bem com as legendas automáticas do Google, você vai conseguir consumir tranquilo também o conteúdo dela. E ela fala muito sobre o personagem, a construção da história em si, como você escolher um plot interessante, como você fazer importar para o personagem. Então, é bem interessante. E ela gosta bastante desse livro também. Então, o que eu gostei da aplicação dela, da estrutura de 3 atos, é que ela leva em consideração esses pontos, né? Esse ponto do personagem teria que estar completamente resolvido para você avançar e pensar no seu livro com uma estrutura de 3 atos. E agora eu vou explicar melhor um pouco a diferença desses métodos, né, passo a passo, para ficar mais claro para vocês. Eu vou acompanhar de vez em quando o roteiro aqui para eu não perder nada do que eu quero falar para vocês. Então, a estrutura de 3 atos você vai pensar como se fosse uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Em linhas gerais seria isso. E aí dentro de cada um dos atos tem pontos específicos para serem trabalhados. Qual que é a proposta? No primeiro ato você vai fazer uma introdução ao conflito interno do protagonista, mostrar qual que é o evento que empurra o protagonista para fora da zona de conforto dele, a escalada dos problemas que vai empurrar o protagonista para uma decisão, ainda que seja uma decisão baseada no medo dele, no problema dele, e qual é o efeito imediato dessa decisão do protagonista. Então, conforme as coisas vão complicando, né? E todas as coisas que vão gerar problemas ao longo do enredo. Então, ele vai fazendo essa construção e essa escalada. Aí, no segundo ato, o protagonista ele vai executar esse plano dele de avançar para o objetivo, ainda evitando o medo. E aí é claro que isso dá errado, né? Que aí quando acontece o plot twist, que é algo que atrapalha todo esse plano dele e força ele a pensar sobre o problema de um ângulo diferente. E ainda assim, a ideia dele é aproximar do problema ignorando o medo, né? É outro ponto. E aí no terceiro ato, o protagonista acha que venceu sem precisar enfrentar o medo dele, tudo dá errado. E aí ou o protagonista enfrenta um momento de escuridão, seguida pelo momento de perceber que o medo dele é que gerou os problemas, e aí ele vai enfrentar de cabeça erguida. Ou uma outra alternativa é quando ele até chega bem perto de atingir o objetivo dele, e aí ele percebe que aquilo não é tão importante. E aí ele abre mão daquele que era o objetivo inicial, em prol desse novo objetivo que ele descobriu que é uma coisa mais importante. Então, tem essas duas variações de conclusão para o terceiro ato. E aí o protagonista vai enfrentar seu maior desafio e aí a vitória de fato vai acontecer e uma resolução final que vai fechando os outros pontos da história. Então, a estrutura de 3 atos, em resumo, ela vai seguir essa ordem. E aí a escaleta é usada dentro desse ponto, né? Eu acho que o jeito mais frequente das pessoas fazerem escaleta é pensando nessa estrutura de 3 atos. Então, você vai colocar que pode ser uma escaleta super detalhada, ou pode ser até uma escaleta em tópicos. Tipo, no primeiro ato vai acontecer isso, 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 isso. No segundo ato, tal. Então, ou vai ser uma coisa com lista, ou vai ser uma coisa mais detalhada. Cena 1, primeiro ato. Acontece tal evento que deixa o personagem agindo dessa forma, que vai fazer esse efeito para a condução da história. Então, quem produz a escaleta com base na estrutura de 3 atos vai pensar nesse formato. Qual que é a estrutura proposta pela autora desse livro aqui, do Story Genius? A proposta dela é ir além da escaleta. Por quê? Porque ela defende que se você se fixar na estrutura de 3 atos e na construção da escaleta, o risco é você seguir os pontos de enredo, né, toda a sua ideia de enredo, e esquecer de focar no que realmente importa, que é o personagem, que é o crescimento do personagem, que é a superação desse medo dele, esse crescimento dele. Então ela subverte um pouco esse modelo, né? Ela fala, o plot é importante, o enredo é importante, mas ele não é tudo. O que é mais importante é você entender por que aquele enredo importa para aquele personagem específico? Por que aquele personagem, né? Que
Ela vai quebrar todas essas questões em pequenos pedaços para conseguir aprofundar. E aí é interessante que a Abby Emmons, ela parte mesmo desse princípio, né? Ela vai entender que o personagem deve ser construído nessa profundidade antes de você partir para a estrutura de 3 atos, que foi mais ou menos o que eu segui no fim, né? Eu teria que trazer uma outra aula gigantesca só para falar desse livro, só para falar de todas as coisas que ela propõe, né? Então eu vou tentar resumir aqui para vocês terem uma ideia geral, e aí recomendo que quem se interessar para esse tipo de estrutura leia o livro, porque ele é muito rico mesmo, é muito interessante. Mas ele só tem em inglês, né? Tem esse ponto. Ele só tem em inglês. Então, se vocês quiserem de repente que eu faça essa aula sobre esse livro, me sinalizem nos comentários que a gente pode destrinchar melhor cada detalhe da estrutura que ela propõe. Então vamos ao resumo. Ela vai começar propondo que você pegue a ideia, a fagulha de ideia, e aí você vai dizer por que essa ideia importa, de onde que ela veio, que tipo de provocação interior surgiu em mim para eu me apegar a essa ideia de história. E por que eu quero contá-la? Então, começa pelo seu porquê. Por que essa história é tão importante a ponto de você não conseguir ignorá-la e decidir que ela precisa ser contada? E aí, quando você tiver clareza sobre isso, é que você vai pensar no seu personagem. E aí, o ponto central da construção do personagem é perguntar por quê. Por que esse personagem? A ideia é que não seja uma coisa aleatória. Ah, é um grande evento traumático que traria impacto para qualquer tipo de pessoa. Não. Por que esse personagem tem que passar por esse evento traumático, né? Ou por essa reviravolta na vida dele? Por que isso importa para ele? E aí isso tem muito a ver com a história do personagem, é o que trouxe ele até aqui. Porque quando você vai contar uma história, não é uma pessoa que brotou do chão e você tá falando sobre ela. A ideia é que essa pessoa tenha todo um histórico. Você tá contando a história que é um recorte da vida dela. Mas ela teve todo momento pregresso e vai ter todo momento futuro. Você está recortando uma parte para contar como ela veio de um ponto para o outro nesse trecho da vida dela. Então, todas as crenças que ela tem, tudo que ela tem medo, tudo que ela acredita, tudo que ela confia, não surgiu do nada, veio de algum ponto da história pregressa dela. Então a ideia é você vasculhar um pouco essa história pregressa do seu personagem. Ah, o meu personagem, ele acredita nisso. Por que ele acredita nisso? Como que ele chegou nesse ponto? Né? O que aconteceu na história de vida dele que provocou esse tipo de reação? E por que provocou esse tipo de reação? Qual é a personalidade dele? Qual é o estilo dele? Qual é o contexto em torno dele que fez com que ele tomasse aquele tipo de decisão ou que ele passasse a acreditar no que ele passou a acreditar por causa daquela situação? Entende que é uma construção cercada de porquês. E quanto mais porquês você pergunta, mais você se aprofunda no conhecimento do seu personagem. Agora, a questão de quando você vai fazer essas perguntas de porquês, se vai ser antes de começar a história ou durante a história, isso pode variar de acordo com o estilo do escritor. A gente vai falar mais sobre isso depois. Mas a ideia dela é essa: para você construir o seu protagonista, você vai aprofundar nas razões do porquê ele é quem ele é, por que ele acredita no que ele acredita, por que ele vai tomar as decisões que ele vai tomar. E aí, ela propõe que você construa pelo menos 3 dessas cenas de origem, que são as cenas que geraram essa crença que o seu personagem tem hoje, que geraram esse medo, que geraram isso, que geraram quem ele é hoje. E aí, claro que você vai começar com os porquês, né? Ah, essa cena, pensei numa cena nela na família, ainda criança e tal. Tá bom, como que o seu personagem entra nessa cena? O que ele acredita quando ele começa nessa cena? Por que tem toda essa interferência ao longo da cena, ele passa por essa transformação, como que ele chega no final. Então você vai ter isso descrito, essas cenas de origem, eles trazem essa base, né? Para você, inclusive, ter de referência depois. Não, o meu personagem tá tomando essa ação por causa do que aconteceu lá atrás, porque ele ainda tá pensando
em como tal coisa interfere na vida dele. Então, isso vai trazendo uma construção mais sólida, você vai conhecendo melhor sobre quem você está contando a sua história. E aí a ideia dela é que com tudo isso construído, aí sim você vai pensar na estrutura de enredo, aí sim você vai pensar no plot. E ainda assim, pensando numa forma de que causa e efeito se entrelacem, de que faça sentido. Não é um plot aleatório, como se fala, como se ele estivesse apanhando dos acontecimentos na vida dela, né? Tem lá o personagem, ele vai apanhando, acontecimento após acontecimento, destruindo a vida dele. A ideia não é essa. A ideia é que cada uma das coisas que acontecem na vida dele tenha um motivo e produza um efeito específico para a mudança do seu personagem. E aí ela propõe a aplicação de vários testes para você definir o que é um bom plot para o seu personagem e o que não é. Então você entende, é toda uma estrutura complexa para pensar na história. Então, por isso que eu achei tão atrativo, né? Por isso que eu achei tão interessante o método proposto por ela. E aí, depois que você já tem o plot geral pensado e por que cada uma daquelas cenas tem que acontecer, você vai pensar na cena de abertura e na cena de fechamento. A cena de abertura que introduz o personagem naquela história e onde você vai chegar. Elas vão ter mudança ao longo do tempo? Vão. A ideia dela é que você vai aprimorando cada uma dessas cenas ao longo do tempo, né, ao longo do que você vai trabalhando na escrita. Mas você já sabe onde o personagem começa e onde ele vai chegar. E aí, com toda a estrutura que você tem de quem é esse personagem, de por que esse enredo tem que acontecer com ele, por que ele vai chegar de um ponto no outro, e quais são os limites, né? Quais são os parâmetros da história que você vai contar, aí você começa a escrever. Não, antes disso, na verdade, você ainda vai pensar nos subplots e nos outros personagens, como eles contribuem para o crescimento daquele personagem. E aí, inclusive, selecionar, não, esse personagem, eu tinha pensado em personagem X, Y, Z e tal, mas qual o objetivo de cada um deles na história? Porque eles também precisam ter objetivo. Se ele não contribui no crescimento do personagem por nenhum motivo, ele não precisa estar ali. Se ele tá ali só para gerar algo no personagem, ele também não precisa estar ali. Porque a ideia é que o personagem, mesmo dos subplots, mesmo os personagens secundários, tenham seus objetivos. Eles também têm as suas crenças, eles também têm as suas razões para estar naquela história. O desenvolvimento deles vai ser secundário, de fato, né? Não vai ser uma coisa tão aprofundada quanto a do seu protagonista, mas precisa importar para eles estar naquela história também, senão não tem razão de ser. Senão é como eu brinco com uma amiga, né? A Marjorie que fala, né? É um figurante que não faz nada para a história. Não tenha figurantes na sua história, tenha personagens que façam sentido de estar ali, mesmo que seja numa rede maior, né? Você vai fazer uma série de livros, então cada um tem uma importância em algum momento, mas tem que ter isso. Você tem que pensar, dedicar o mesmo carinho que você teve para desenvolver o seu protagonista, desenvolver também os seus personagens secundários. Essa é a ideia. E aí ela propõe também toda uma organização de arquivos, né? Uma forma de você colocar a coleção de ideias que surgirem no meio do caminho, as ideias de cena, todas as ideias em termos de ambiente, todas as referências. Ela faz uma proposta de como você organizar cada um desses arquivos também antes de começar a escrever. E aí sim, de fato, você vai começar a escrever com toda essa base sólida. E aí ela não propõe escaleta, porque a ideia é que você vai desenvolvendo as cenas de 5 em 5. Porque ela tem uma proposta de ficha de cena que eu vou mostrar para vocês como que ela propõe. E aí, dessa ficha de cena, você vai fazer de 5 em 5, avançando na história. Então, para ela, não importa tanto como os personagens vão ficar ou não vão ficar ao longo da estrutura de 3 atos, mas que a história que está sendo contada seja interessante o suficiente, que a transformação do personagem seja interessante o suficiente, independente da estrutura que a história vai assumir depois, né? Então, a ideia é que você construa um mundo bem sólido, uma base bem sólida, para desenvolver com mais segurança cada um desses passos. Então, eu vejo valor nos dois métodos, né? Cada uma das coisas vai depender em termos de estilo mesmo, que você se adapta melhor para fazer.
Já vou mostrar também como que eu acabei fazendo isso para o meu livro, porque, embora eu tenha amado a estrutura proposta por ela, eu acabei me prendendo demais, me enrolando demais nisso, né? Porque no começo do livro da Fernanda e do Mateu, eu comecei ele no papel, né? Porque a ideia antes era só escrever a ideia inicial de todas as coisas que eu tinha pensado, então, né? De colocar um registro das ideias de história que eu tinha. Mas assim que eu comecei o registro dessa ideia, eu fui avançando para cenas. Então, fui fazendo cena após cena, após cena, após cena. E aí teve uma hora que ficou caótico, porque eu não sou jardineira, eu não vou vendo o que vai acontecendo com os personagens ao longo da escrita. Eu começava a me perguntar esse porquê, começava a ficar amarrado para mim do, não, o que está acontecendo com ela? Calma, espera, eu preciso descobrir direito qual é a mensagem central desse livro, não, para além dessa ideia, né? Para além do que acontece aqui. E aí foi que eu aprofundei nos estudos e eu comecei já com uma mistura das duas coisas. Eu comecei com uma página gigantesca no Notion, com todos esses recursos do livro, né? Pensando em estrutura de personagem, estrutura de ideias, cada uma das coisas. Vou mostrar ele para vocês agora. Eu fiz essa página no Notion para a história deles, e aí tinha lista de palavras e sinônimos para não ficar sendo repetitiva, quais as ideias que eu tivesse no caminho, os pontos de pesquisa que eu precisava ter. Tá aqui o diabetes, mas spoiler, não tem nada de diabetes na história final agora, né? Era o que tinha antes. E aí toda a parte de cenas de origem, escalada, a base da escrita, tudo com base nesse método proposto pela Lisa Crow no Story Genius. E aí também a ficha de cada um dos personagens principais e de todos os personagens secundários. Tentei escrever o livro e a escaleta aqui, mas eu não curti, então eu migrei pro Google Docs para fazer isso. Mas a base eu tinha feito aqui, de toda a parte de qual era o ponto central da história, a escaleta dela e as fichas de cena que eu falei que ia mostrar para vocês. Então eu tinha toda uma lista de cenas que eu vi acontecendo. Vou mostrar um exemplo de ficha para vocês, que é o que é proposto para ela. Você vai colocar uma classificação para a cena, né, que pode ser o número, a ordem que aquela cena acontece. Qual é o ponto alfa, que é o papel da cena na trajetória externa de causa e efeito da história. Por que essa cena é necessária? Qual que é o principal trabalho dela para o avanço da história? E de subplot, qual o papel dos personagens que aparecem na cena? E aí ela propõe esse quadro para você manter a visualização da causa e efeito em cada cena, tanto com relação ao plot, né, ao enredo, quanto com relação ao que ela chama de terceiro trilho, que é essa trajetória emocional do personagem, do porquê que importa para ele, aquilo que cola a história junto, que é o personagem em si, a luta do personagem. Então, na parte de causa, você vai dizer o que acontece, né, qual que é a ação inicial da cena que o protagonista vai precisar responder e quais são as consequências, na parte do efeito, pensando em quais as consequências, o efeito imediato daquela reação do protagonista frente ao que acontece na cena. Então, a ideia é que você veja a mudança do personagem acontecendo diante dos seus olhos ao longo da cena. E aí você tem que destacar, principalmente para você, mas isso tem que aparecer no texto de alguma forma, o motivo pelo qual o protagonista vai reagir da forma que ele vai reagir ao que acontece. Né? Por que ele reage daquela forma? Por que ele toma aquela decisão? E a realização, que é o entendimento que o personagem vai ter, que o protagonista vai ter, sobre o que precisa mudar, quais são as barreiras que ele vai enfrentar, e então a próxima ação que ele vai tomar e por que ele acha aquela uma boa ideia. Então, toda essa estrutura de cena que ela propõe. E eu usei isso, em parte, para analisar. Eu não fiz tantas fichas de cena. Eu tinha começado com ela, sim. Então, tem algumas propostas de cenas ali do começo que eu fiz, mais detalhado as fichas. Mas eu acabei carregando o princípio dessa construção ao longo da formulação da história.
né? Por que que isso importa? Ah, isso tem que acontecer com a Fernanda. Por quê? Por que que tem que ser dessa forma? Por que que ela vai responder desse jeito? Qual vai ser a próxima decisão dela com relação a isso? Então eu usei esses aspectos, tanto de construção do personagem, como para pensar cada uma das cenas desse livro, dessa estratégia. Mas eu avancei melhor quando eu migrei para a estrutura geral de 3 atos conforme a proposta pela Abby. Que aí eu fiquei nisso, eu fiquei uns 2 meses organizando o Notion, os personagens, escrevendo o passado de cada um deles, o que gerou cada uma das crenças limitantes, me preparando para escrever. E aí eu percebi que estava travando demais, como eu falei, e aí eu migrei para essa estrutura de 3 atos conforme proposta pela Abby. E aí foram 2 meses, foi um mês, mais um mês para fazer a escaleta, e aí eu fiz assim uma escaleta detalhada, cena por cena, principalmente porque eu já tinha a ideia geral das cenas que eu queria desenvolver, então eu coloquei toda aquela ideia de cena dentro da escaleta, né? O que ia acontecer no primeiro ato, o que ia acontecer no segundo ato, o que ia acontecer no terceiro ato. Então eu fiquei um mês escrevendo isso. A escaleta ficou enorme, tipo, tinha umas 30 páginas de escaleta o negócio. E aí depois foram 2 meses e meio escrevendo a história em si. Então, considerando desde o começo de planejamento, construção dos personagens, até a finalização do primeiro rascunho, foram uns 5 meses. 5 meses e meio, na verdade. E em parte eu tendo a acreditar que eu não perderia tanto tempo na estruturação dos recursos, mas ao mesmo tempo foi essa experimentação que me permitiu entender o que eu gosto, o que eu não gosto, avaliar melhor o meu estilo de escrita, né? Principalmente por ser meu livro de estreia, principalmente por ser o meu começo. Então, pensar em cada uma dessas coisas me ajudou a construir a história com muito mais segurança, né? Eu avançava entendendo que aquela cena tinha que estar, ou então que ela não tinha que estar, terminava de escrever e falava, isso não encaixa bem na história. Teve mesmo na fase de edição, lá, já pro final, teve algumas cenas que eu falei, olha, não, essa cena ela precisa me mostrar que ela tem motivo para estar aqui. Se ela não me mostrar, eu vou tirar. E eu consegui elaborar, eu consegui extrair ali o que precisava ser feito nela para que ela valesse a pena a permanência dela no texto. Agora, uma coisa que eu tenho certeza que eu faria diferente é cuidar de limitar a escrita frenética que eu fiz no ano passado só ao mês do NaNoWriMo, porque NaNoWriMo ele é meio que um evento literário que a proposta é que você escreva 50 mil palavras dentro do mês de novembro. Então tem gente já que faz já a preparação em outubro de todas as coisas que você vai organizar para conseguir só escrever, sentar na cadeira e escrever até terminar as 50 mil palavras. Eu não cheguei até as 50 mil palavras, né, mas avancei bastante dentro dessa escrita frenética, porque a ideia mesmo é empurrar você pro universo da escrita e fazer você ficar imerso naquilo. E eu realmente fiquei. Qualquer 2 minutos que eu tinha, eu abri o celular, principalmente porque estava fazendo no Google Docs, então já estava tudo na nuvem. Então eu tinha 2 minutos, eu abri o celular e escrevia uma frase, escrevia um parágrafo. Foi assim um ritmo bem frenético de escrita durante o mês de novembro. E eu acho que o meu principal erro foi ter continuado nessa escrita frenética depois para dezembro e janeiro. Então, quando eu terminei o rascunho do primeiro livro, eu estava absolutamente esgotada. Meu marido até brincou comigo, ele falou, imagina a manchete, né? Escritora tem um burnout depois de escrever seu livro de estreia. Eu falei, tem que cuidar do ritmo, tem que cuidar da forma que eu conduzo essas coisas, porque realmente no dia seguinte de ter escrito fim na última página, eu tava com dor no corpo, tava assim como se tivesse sido atropelada. Então, não recomendo escrita frenética para ninguém. E aí, para o segundo livro, a primeira coisa que eu fiz foi limitar o tempo de escrita, para eu não entrar no ritmo frenético de novo e ficar maluca com isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, eu vou escrever o livro nas horas mais silenciosas do meu dia, que é quando minha filha tá na escola e quando meu filho mais novo tá dormindo. Então, nesse período de soneca dele, nessas 2 horas de soneca dele, é um período exclusivo para escrever. Não é momento de fazer conteúdo para o Instagram, não é momento de fazer roteiro para o YouTube, é o momento de aproveitar o silêncio para escrever.
Então, essa é a limitação que eu coloco. Outra coisa que eu coloquei limitação foi de não trabalhar nos finais de semana, não escrever sobre a história nos finais de semana. Eu burlo essa regra algumas vezes? Sim, várias. Não me orgulho disso, é verdade. Mas, no geral, eu tento me manter firme nisso, né? Porque senão eu entro de novo na questão de esgotamento mental e a história não flui tão bem, né? A gente precisa estar descansado, a gente precisa ter um renovo de um tempo para o outro, né? Como eu deixei a primeira história eu deixei ela 1 mês e meio descansando sem mexer nela antes de editar. E para editar eu já respeitei esse ritmo de, olha, não, tem um momento específico que eu vou trabalhar na edição e depois eu vou descansar. E aí isso ajudou realmente a aprimorar com calma as cenas, conseguir avaliar o que podia estar ali, o que era melhor tirar. Então, essa parte de descanso também é tão fundamental quanto a nossa dedicação, quanto o tempo da nossa dedicação na escrita, né? Então, já foi uma coisa que eu fiz diferente, consegui fazer diferente para o segundo livro. Tanto que ele está avançando relativamente rápido, porque tem algumas coisas que já estavam prontas, mas num ritmo muito mais tranquilo. Estou escrevendo as cenas num ritmo muito mais tranquilo do que antes. Quais foram as facilidades? Primeiro, porque a história é do mesmo universo. Segundo, que ela acontece no mesmo tempo. Então, todas as coisas que eu já tinha construído em parte, né, de ambientação, de momento dessa história, tá servindo para a segunda também. Outra coisa também são os personagens. O que eu precisei fazer foi aprofundar a ficha deles e fazer algumas adaptações, porque eles passariam de secundários para personagens principais, né, para protagonistas. Então eu fiz essa adaptação. Em 1 mês eu fiz essa adaptação das fichas de personagem para a nova história e fiz a escaleta em tópicos dessa vez, porque eu tinha feito uma escaleta tão detalhada no primeiro livro e quando chegou lá para metade, do meio para o final, a escaleta foi absolutamente ignorada. As coisas que aconteceram foram completamente diferentes. Não tão completamente diferentes, mas substancialmente diferentes do que era proposto inicialmente. Então, o que eu fiz nessa escaleta, principalmente por ser o mesmo tempo, né, o mesmo recorte temporal da história 1, foi marcar o que tinha que acontecer quando tinha que acontecer, que eram os pontos que as histórias se cruzavam, para eu não acabar escrevendo em uma história uma coisa que entrasse muito em conflito, que fosse antes ou depois de uma coisa importante que acontece na outra. Então, eu precisei tomar esse cuidado na construção da escaleta e coloquei mais em tópicos, tipo, olha, eu tenho uma ideia para essa cena, para essa fase eu acho que pode acontecer isso, então eu coloquei mais em termos de ideias. Porque uma coisa que eu percebi na construção da primeira história foi onde se encontra o meu estilo de escrita. Porque tem uma brincadeira no meio da escrita que fala de escritora que é mais arquiteta e escritora que é mais jardineira. A arquiteta, ela vai planejar absolutamente tudo antes de começar, toda a estrutura, todos os personagens, cada uma das cenas, tudo bem fechadinho, tudo bem amarrado. E a jardineira começa pela ideia e vê no que vai dar. Começa pela ideia, inclusive uma ideia geral do personagem, e vai avançando ao longo da história que ela vai descobrir qual que vai ser o enredo, qual que vai ser a história do personagem, como que o personagem vai se desenvolver ao longo da história. E eu percebi que eu fico entre esses estilos, né? Eu brinco com as minhas amigas que eu sou escritora paisagista, eu não sou tão... Não deixo tudo tão bem amarrado antes de começar como uma escritora arquiteta faria e também não deixo tudo tão solto como escritora jardineira faria. Então fico ali num paisagismo, né? Realmente aconteceu isso, né? De ao longo do enredo algumas coisas se mostrarem do personagem e falava, poxa, eu não sabia disso. Né? Poxa, eu não sabia disso, faz sentido, tá dentro da construção do personagem, faz sentido o personagem tomar essa ação, né? Também para não fugir completamente do que era a personalidade do cara, da pessoa. Então, faz sentido que a história siga esse caminho, faz sentido que tenha esse tipo de transformação. A gente brinca que os personagens meio que surpreendem, eles ganham vida própria, e aí te contam coisas que você não sabia antes, quando você estava começando
planejar a história, né? Então, realmente algumas coisas mudaram. Para mim, pelo menos, foi assim. Então, eu diria que eu ficaria entre essas duas coisas. Então, para fechar esse vídeo, eu queria dizer que o que mais importa é você estudar e testar os diferentes métodos, porque às vezes realmente aquele método não é para você, não vai funcionar para você, mas você ter testado vai melhorar a aplicação do que você escolher de fato usar. Então, eu sou super jardineira, por exemplo. Eu sou super jardineira, mas realmente a ficha de cena tá me ajudando a pensar pelo menos o que eu tô fazendo agora, ou pelo menos me ajuda a que pontos eu tenho que ter atenção para o meu personagem, para o crescimento dele e tudo mais. Porque até eu estava brincando com as minhas amigas sobre isso também. Não é exatamente de, você vai ter mais trabalho para planejar do que se você escrever direto. Na verdade, é uma escolha de quando você quer ter trabalho. Porque se você planeja antes, se você estrutura antes, você tem um trabalho antes de começar. Se você vai escrevendo mais aleatoriamente, você vai ter trabalho na hora de editar, para ver o que encaixa, o que não faz sentido. E aí, às vezes, você vai desprezar passagens inteiras do que você tinha escrito porque não se encaixa tão bem. Então, o trabalho você vai ter. Não tem como não ter trabalho escrevendo. A questão é o tipo de trabalho que se adapta melhor ao seu estilo. Não, eu prefiro criar livremente, mesmo que eu precise trabalhar muito na edição. Trabalhar muito para ajustar as coisas, para construir novos personagens, para corrigir pontos que ficaram de buraco na história, que ficaram de falhas. Então eu prefiro fazer assim. Ou então, não, eu prefiro ter uma segurança de ter uma coisa mais bem estruturada para conseguir escrever sem me sentir perdida. Você vai descobrir o seu estilo, mas testa. Vai fazendo, vai descobrindo os métodos, vai percebendo o que você já pode adaptar no seu estilo de escrita para você crescer, para você conseguir fazer isso cada vez melhor. Porque é isso, as ferramentas, elas são só ferramentas, elas estão a serviço de quem a utiliza. Não, a ideia não é engessar, a ideia é te tornar com mais recursos para fazer o que você já sabe fazer bem, que é criar histórias, ou para te ajudar a começar a criar histórias, para te ajudar a avançar em cada um desses pontos. Então tenha isso em mente e faça as adaptações que forem legais para você. Agora me conta, você que já escreve, tem o seu método favorito? Já tem a sua, ou um método puro, ou adaptação que você gosta? Conta para mim nos comentários. E se você ainda vai escrever, me diz o que você mais gostou dessa proposta de métodos que eu coloquei aqui. E o próximo vídeo do canal vai ser um diário de escrita. Eu vou partilhar com vocês mais detalhes sobre o livro 1, talvez até algum spoiler ou outro da sinopse para vocês. Então, fica ligado, não esquece de curtir esse vídeo, ativar as notificações para não perder nada e até a próxima.